Seus lindos e suas lindas, tudo bem? Espero que vocês estejam gostando das videoaulas, como eu sempre falo. Eu estou fazendo isso com todo carinho para vocês poderem entender mesmo a matemática, saber que a matemática não é difícil, tá? Então, por favor, aquele agradecimento, deixa aquele joinha aqui embaixo, aquele like pra gente, tá bom? Faz inscrição pra madrinha, pro padrinho, né? Pro vizinho, né? Cachorro é boa, Ju, gostei. Pro gato, né? Eu vou fazer uma pro meu filho, que tem 6 anos agora, para poder me ajudar, tá bom? Bom, deixa pra lá. Ó, então é o seguinte, hoje eu vou falar com vocês sobre função exponencial, tá? Nossa, professor, é muito... Não é difícil, tá? Na verdade, o que a gente precisa entender de função exponencial é principalmente assim, como é que funciona o gráfico de uma função exponencial, tá? Quais são as características de um gráfico de função exponencial? Isso que é o mais importante, tudo bem? Então vamos lá? Vem cá comigo, ó. Bom, o que é uma função exponencial? Uma função exponencial é uma função deste tipo aqui, ó, a elevado a x. Tá? Percebam, ó, a nossa incógnita, né, ela está no x. Na verdade, a nossa variável, a incógnita é a equação, né? A nossa variável está lá em cima no expoente, tá? Então, isso é uma função exponencial. Só que esse a, ele tem duas características importantes. Ele tem que ser obrigatoriamente maior que zero e ele tem que ser diferente de 1. Tá? Tem que acontecer isso, tudo bem? Então, ó, ele tem que ser maior que zero e tem que ser diferente de 1. Se não acontecer isso, a gente não consegue resolver a função exponencial, a gente não consegue pensar no gráfico de uma função exponencial, tá bom? E aí o que acontece? Por que eu dividi em duas partes? Porque quando a gente fala em função exponencial, a gente sempre fala de dois casos diferentes. Qual é o primeiro caso? O primeiro caso é quando a base, esse a, ele é maior do que 1. E o segundo caso é quando é um número entre 0 e 1. Tudo bem? Então, olha só. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer dois exemplos. Um para um número que está entre 0 e 1, e um que está entre 0 e 1, e um outro que seja maior do que 1. Tá bom? Então, vamos supor, sei lá, vai, ó, f de x igual a 2 elevado a x. E uma outra aqui eu vou fazer, ó, f de x igual a meio elevado a x. Eu vou usar a mesma base, vamos dizer assim, mas só para ajudar, tá bom? Bom, como é que a gente faz para construir, então, o gráfico de uma função exponencial, gente? Olha só, para ambas a gente vai usar uma tabelinha, tá? Uma tabelinha assim, ó, nós vamos colocar valores para x e vamos calcular o y, tá? Ah, professor, que valor que eu posso colocar para x? Qualquer valor, tá? Mas de modo geral, para facilitar a nossa vida, vamos usar sempre esses, ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, tá? Isso quer dizer o seguinte, que nós vamos substituir estes valores aqui no x. Ou seja, nós vamos ficar aqui com 2 elevado a menos 2, porque o x vale menos 2, 2 elevado a menos 1, 2 elevado a 0, 2 elevado à primeira e 2 ao quadrado. Tudo bem? Então, nós trocamos o x aqui por menos 2, por menos 1, por 0, por 1 e por 2. Tudo bem até aí? Agora é cálculo. 2 elevado a menos 2, menos 4, não! 2 elevado a menos 2, lembra das propriedades de potência, ó, vou colocar aqui em cima, tá? 2 elevado a menos 2, lembra, expoente negativo, a gente tem que inverter o número. Fica meio elevado ao quadrado, que dá 1/4. 2 elevado a menos 1, fica meio elevado à primeira, dá meio. 2 elevado a 0. 2 elevado a 0, todo número elevado a 0 é 1. Tá tudo bem, Ju? Então, ó, 2 elevado a 0, todo número elevado a 0 é sempre 1, né? 2 elevado à primeira, 2, e 2 ao quadrado, 4.
Tudo bem? O que nós fazemos a partir disso daqui? A partir disso, nós vamos construir o gráfico da função, tá? Então, olha só. Deixa eu só pegar essa linha aqui, vou jogar ela depois um pouquinho mais para o lado aqui para dividir, tá? Olha o que vai acontecer. Então, nós vamos colocar aqui, ó, o eixo X, vamos colocar aqui o eixo Y, tá? O Y e o X. E aqui nós vamos marcar, no X a gente vai marcar menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, ó, menos 1, menos 2, 0, 1 e o 2. E aqui no Y nós vamos marcar o 4, 2, 1, meio e 1 quarto. Então vai ficar, ó, 1, 2, 3, 4. 4, o 2, o 1, o meio tá mais ou menos aqui e 1 quarto tá mais ou menos aqui, tá? Agora a gente vai juntar os pontos, né, ó, menos 2 com 1 quarto, menos 2 com 1 quarto, ó, este ponto. Menos 1 com meio, menos 1 com meio, aqui. 0 com 1, esse cara. 1 com 2, 1 com 2, esse cara. E por fim o 2 com 4, ó lá, 2 com 4. Dica: toda vez que vocês tiverem que construir gráficos, usem já uma folha milimetrada ou uma folha quadriculada, tá? A milimetrada é até melhor, porque quando aparece esse meio, esse 1 quarto aqui, é muito mais fácil de você encontrar, tá bom? E olha só, como é que fica então esse gráfico? Ele vai ficar assim, ó, ele vem daqui e vai subindo. Esta curva, ela é uma curva que nós chamamos de curva exponencial, tá? É assim, ó, tá? Percebam, esse gráfico ele é crescente, tá? Ó, tá crescendo, tudo bem? Ele tem um crescimento maior do que uma função linear, porque você está multiplicando por alguma coisa, certo? Outra característica importante, não encosta no eixo X, tá? Por que esse gráfico não encosta no eixo X, professor? Porque como aqui eu tenho 2 elevado a x, não tem nenhum número que eu posso colocar aqui, que isso aqui dá 0. Como a gente viu anteriormente na parte de equação exponencial, não tem nenhum número que eu posso colocar aqui no expoente que isso aqui dá 0. Então ele não vai encostar o eixo X. O que vai acontecer? Ele vai ficando cada vez mais próximo, mais próximo, mais próximo, mas ele nunca encosta, tá? E nesse caso, nós temos uma função crescente. Então, quando a base é maior do que 1, a função ela é crescente. Tá? E aí essa curva é a tal da curva exponencial. Ah, professor, então peraí, se esse daqui é crescente, então aquele lá vai ser decrescente? Isso, meu jovem padawan. Aqui, ó, como A está entre 0 e 1, nesse caso aqui eu já sei que ela vai ser decrescente. Tá? Ela é decrescente. E como é que funciona esse caso? Igualzinho. Nós vamos montar a tabela e depois montar o gráfico, tudo bem? Só que tem uma vantagem, tá? As contas, elas já estão mais ou menos preparadas, tá? Como a base é basicamente a mesma, né? Então a gente vai colocar de novo, ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, tá? Ou seja, nós vamos ficar com meio elevado a menos 2, meio elevado a menos 1, meio elevado a 0, meio elevado à primeira e meio ao quadrado. Tudo bem? Lembrando aqui, ó, tem que usar o mesmo artifício que nós usamos ali anteriormente, né? Tem que inverter, certo? Então aqui, ó, meio elevado a menos 2 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, que é 4. Meio elevado a menos 1 é a mesma coisa que 2 à primeira, que é 2. Meio elevado a 0, todo número elevado a 0, não importa qual, tirando o 0, claro, é 1. Meio elevado à primeira, meio, e meio ao quadrado, 1 quarto. Nossa, professor, deram os mesmos resultados.
sim, deram os mesmos resultados, mas eles estão em ordens inversas, estão vendo? Tá vendo, ó? O 4 que estava para o 2, agora ele está no menos 2, né? O 1/4 que estava para o menos 2, agora está para o 2. Por isso que ela vai ser decrescente. Olha o que vai acontecer com o gráfico, ó. Vou fazer aqui, ó, para vocês entenderem. Deixa eu apagar aqui um pouquinho. Ó, colocar aqui, ó, 1, 2, menos 1, menos 2, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. 1, 2, 3, 4. Aqui é o Y, aqui é o X. Vamos lá então, ó. O menos 2 eu vou ligar lá em cima no 4, ó. Então ele vem aqui, vem aqui. Menos 2 com 4. O menos 1 vem aqui com o 2. O 0 com 1. Aqui é o meio, ó. E depois aqui 1/4, ó. Tá? Tá aproximado, porque eu não estou usando papel, né? Não estou fazendo num quadriculado. Mas, ó, a ideia é a mesma, ó. Essa curva, ela é uma curva exponencial. Só que neste caso, ela é uma curva decrescente. Tá vendo, ó? Ela está decrescendo. Aqui, uma coisa importante, ó. Isso daqui é uma curva, tá? Não é uma reta. Apesar de parecer, mas é uma curva. Tudo bem? Mesma coisa do anterior. É uma curva exponencial, não encosta no eixo X, tá? E ela é decrescente, por quê? Porque a base é um número entre 0 e 1. Tudo bem? Bom, tem mais algumas coisas importantes só para a gente comentar aqui, ó. Primeira coisa, quando a base é a mesma, tá? Ou seja, ó, aqui era meio e aqui era 2, os dois gráficos, eles são iguais, porém, um é o espelho do outro, tá? Nós chamamos esse movimento de simetria. Isso quer dizer o seguinte, que este gráfico é simétrico em relação ao eixo Y com esse daqui. Esses dois aqui, ó, tem a mesma curva. Se nós colocarmos num software gráfico, a gente consegue fazer esse espelhamento e aí você consegue perceber isso muito bem. Tá? Então esses dois gráficos são simétricos, tá? Existem algumas variações que, na verdade, eu não vou tratar aqui, depois eu faço um outro vídeo tratando disso, que é quando a gente coloca mais alguma coisa aqui, por exemplo, vai menos 2 ou mais 5. O que vai acontecer quando você soma ou subtrai alguma coisa? Esse gráfico ou ele sobe ou ele desce. Quando você soma alguma coisa, ele vai subir, quando você subtrai, ele vai descer. Tá? Mas de modo geral, função exponencial tem a ver com isso. Você tem um gráfico de uma função exponencial que é uma curva exponencial, tá? Onde que a gente vai usar isso? Usa-se muito em modelos financeiros, tá? Ou mesmo na taxa de crescimento. Em química usa-se isso em meia-vida, né? Quando você tem radiação, você pode trabalhar com meia-vida, que você vai, a determinado tempo, a potência da radiação vai diminuindo pela metade, que é a tal da meia-vida. Depois a professora Vânia, vou deixar o vídeo dela aqui, tá? Ela pode explicar para vocês, tá bom? Aí depois eu vou falar para ela divulgar, tá? Ô Vânia, divulga meu vídeo também, tá bom? Então é isso. Tudo bem então, gente? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Essa parte, como eu falei, ela não é difícil, né? Só tem que tomar cuidado mesmo com essas contas. Essas contas tem muita gente que erra por besteira. Tudo bem? Então espero que vocês tenham gostado. Não se esquece, deixa aquele joinha aqui embaixo, aquele like, faz aquela inscriçãozinha marota para os seus amigos, tá? Não sei o que, tá? E é isso, gente. Matemática não é difícil, matemática é fácil. E que a matemática esteja com vocês. Valeu! Tchau, tchau!